Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vós, que o poder, a graça, a misericórdia e a bondade de Deus esteja sobre tua vida, a vida da sua família. E nós aqui estamos para mais alguns momentos de reflexão sobre um texto da Palavra de Deus. Eu queria compartilhar com você o que está escrito aqui na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 1 em diante, alguns versículos que diz assim: o caráter da pregação de Paulo em Corinto, é o título da leitura. E diz assim, o servo de Deus: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque eu nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas da sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. O apóstolo, ele define dizendo que quando ele se apresentou para trazer uma mensagem, uma pregação, uma reflexão sobre a palavra de Deus, o que ele veio anunciar, não foi usando palavras bonitas, palavras da sabedoria humana, mas ele vinha no poder de Deus, Ele deixou bem claro que o objetivo dele não era trazer discursos com palavras bonitas, mas era trazer a presença de Deus. Que ele diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: porque em nada, em nenhum momento, em nenhuma ocasião, de nenhuma maneira, de nenhuma forma, eu me propus, eu pretendi anunciar qualquer outra coisa entre vós que não fosse a Jesus Cristo e esse crucificado. O apóstolo Paulo, ele quis dizer que a sua palavra, as suas reflexões, as suas ministrações não eram feitas, não eram compostas de palavras bonitas, recheadas de sabedoria humana, enfim, ele queria anunciar e trazer até o coração das pessoas. O foco principal era anunciar o Senhor Jesus Cristo, que tinha encontrado com ele na estrada de Damasco, que transformou a sua vida, transformou o seu coração. Paulo agora era um servo de Deus, a sua vida foi transformada totalmente pelo poder de Deus. Ele agora era um pregador do Evangelho, ele foi levantado por Deus para isso, para anunciar o Evangelho. E ele disse: eu não tenho outra coisa a vos anunciar, a não ser a Jesus Cristo e esse crucificado, ou seja, o ponto principal, a obra realizada na cruz do Calvário, a obra que transforma a vida, transforma pelo poder de Deus a vida do ser humano, arrancando da escuridão do pecado, arrancando da ignorância espiritual, arrancando da religiosidade para uma vida de contato real e verdadeiro com Deus. Então ele diz que ele não floreou as suas ministrações, seus ensinamentos com palavras bonitas, com discursos maravilhosos. Não, ponto central é Jesus Cristo e esse crucificado. Esse era o ponto principal onde Paulo anunciava. E ele diz que ele esteve convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor, porque na presença de Deus tem que acontecer isto. Temos que reverenciar o grande Criador do universo, o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que detém todo o poder nas suas mãos, toda a virtude, toda a unção. Então,
nos apresentamos diante de Deus com temor e tremor, não por aparência, não por gestos, não por aparência, mas na realidade, o nosso coração, nossa alma, nosso espírito tem que tremer quando nos colocamos na presença de Deus, quando cremos na realidade da sua existência. Então Paulo dizia que se apresentava em temor e em tremor diante da presença de Deus, juntamente com os irmãos, porque ele trazia a mensagem da salvação da humanidade, essa salvação que está centrada, focada em Cristo Jesus. E ele não propôs saber outra coisa a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E ele diz mais, o apóstolo Paulo, ele diz mais: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas. Ele não queria convencer ninguém por força de argumentação, por verbalizar muitas coisas. Não, ele não quis convencer ninguém. Ele diz aqui assim, mas em demonstração de espírito e de poder. Porque a manifestação de Deus, a confirmação de Deus na pregação, na ministração do Evangelho, é a demonstração da presença de Deus real na vida do ser humano. Quando a palavra é pregada, é anunciada, mas não transforma, entra apenas pelos ouvidos, passa pela mente, pela razão, pelo raciocínio, pela lógica, não. A palavra de Deus tem que ser pregada com unção do Espírito Santo, para que penetre no coração, na divisão da alma e do espírito, como está escrito na Bíblia, para que haja transformação, haja milagre, haja poder, haja conversão. Hoje nós encontramos muitos lugares que lutam para estar cheios, infelizmente, de pessoas vazias. O que nós precisamos é de pessoas cheias do poder de Deus. É preciso que aqueles que pregam, que anunciam, que falam do Evangelho, façam a demonstração do Espírito e do poder de Deus através da presença do Senhor. E isto há um preço a ser pago, um preço de consagração, um preço de dedicação, um preço de oração, vida de oração nas madrugadas, durante as noites, buscar a presença de Deus no silêncio da madrugada, buscar ouvir de Deus, receber de Deus, sabe? Como Moisés, quando subiu no monte. A Bíblia conta que depois de passar um tempo na presença de Deus, quando ele saiu da presença do Senhor e desceu aquele monte, diz a Bíblia que o rosto de Moisés brilhava de uma tal maneira que o povo não podia olhá-lo nem contemplá-lo, porque a glória de Deus brilhava no rosto de Moisés. Isto é trazer a presença de Deus na nossa vida. Não é somente palavras, não é somente ensinos, mas virtude e unção do poder de Deus. E por isso que Paulo diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Por isso ele queria que a sua ministração, a sua presença fosse demonstração de espírito e de poder. Não é possível que uma pessoa ouça tudo que nós falamos, ouça a pregação do Evangelho, sabe? Mas não receba virtude, não receba unção, não tenha transformação, não tenha poder. Irmãos, não vivemos de fantasia. Deus é uma realidade, Jesus Cristo é uma realidade, o Espírito Santo é uma realidade. E quando eu prego para você, quando eu ministro para você, quando eu trago essas palavras, sabe, eu foco em Jesus Cristo e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. E eu quero que você, aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, no seu carro, viajando, ouvindo através de um fone de ouvido, essa mensagem, eu quero que você saiba que Deus é real, Deus existe, Ele é o Criador dos céus e da terra. Jesus Cristo é real, Ele disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu quero que você receba muito mais do que uma mensagem, eu quero que você receba muito mais do que palavras, eu quero que você receba o poder de Deus, eu quero que você receba a virtude do Senhor na tua vida. Se você está enfermo,
Deus tem poder para te curar. Eu quero que você receba a cura, você receba saúde no seu corpo. Se você está passando por uma luta, por uma dificuldade, eu quero que você experimente a vitória que Cristo pode te conceder através da obra consumada no Calvário. Se você está passando por um período de depressão, de desânimo, de fracasso, eu quero que Deus te levante no seu poder. Porque Deus é real, e essa palavra que eu anuncio para você é a palavra do Evangelho, é a palavra de Deus. Isso aqui não é uma filosofia minha, mas é o poder de Deus. Se você está agora numa cama, num hospital, num tratamento médico, preocupado, temeroso com o que serão os próximos dias, Deus pode transformar todas as coisas. Jesus Cristo pode te curar, transformar a sua vida. Se você está vivendo dias difíceis, tudo poderá ser diferente. Entrega a tua vida para Jesus. Aceita a palavra do Evangelho. Aceita os conselhos que Jesus Cristo te dá através da sua palavra, através das palavras do apóstolo Paulo. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas da sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. É por isso que nesse momento eu vou orar por você. Vou falar com Deus a teu respeito. A cada um que está participando desse vídeo, está recebendo essas palavras, receba agora a oração e receba a bênção real do poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, inclina a tua cabeça e vamos orar. Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento agora, Senhor. Eu te apresento agora, em nome do Senhor Jesus, a cada uma destas vidas que estão acessando este canal no YouTube e participando deste vídeo, recebendo essas palavras. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pela tua bênção, pelo teu poder e pela tua graça. Aquele que está enfermo, no leito da enfermidade, no tratamento médico, receba agora, pelo poder do teu Espírito, a libertação, a cura, o milagre, em nome de Jesus. Se alguém está preso em lutas, em tristezas, em depressão, seja o que for, Senhor, liberta pelo poder do teu Espírito. Abençoa, nós te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Pelo poder do teu Espírito seja repreendido todo mal, todo espírito maligno seja repreendido em nome de Jesus. Haja milagre, haja bênção, haja operação do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo e para a tua glória. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivaidesper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Barueri, em Alphaville, São Paulo. Deus te abençoe e até a próxima, nos permitindo o Senhor.